Olá, bem-vindo mais uma vez à nossa série de estudos bíblicos. Foi muito bom e está sendo muito bom estar acompanhando aqui do lado de cá e você do lado de lá essa série de estudos. E hoje nós estamos no estudo de número 9, série esta composta de 10 estudos, estamos chegando ao final, passo a passo. Hoje, no estudo de número 9, nós queremos falar com você sobre o novo céu e a nova terra. Nós falamos no estudo anterior sobre o juízo final, onde na terceira vinda de Cristo, logo após o fim do milênio, ele então irá eliminar para sempre da face da terra toda espécie de mal, tanto a raiz como os seus ramos, tanto o grande e arqui-inimigo da humanidade, como todos os seus seguidores de todos os tempos. Bom, e a partir então desse momento que houver uma eliminação plena, completa do mal, aí sim Cristo fará um novo céu e uma nova terra. Para podermos então entender melhor esse assunto, quero convidar você a nós juntos lermos algumas passagens e investigar detalhadamente como se dará esse processo. Bom, para entendermos então o passo a passo do novo céu e nova terra, quero com você recapitular apenas dois textos do estudo anterior, onde revela-nos a destruição do planeta Terra e tudo que nele há. No profeta Malaquias, capítulo 4, podemos aqui conferir, dos versículos 1 a 3, encontramos a descrição do fim de todo o mal do nosso planeta. Diz assim: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o restolho, palha queimada. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não restará nem raiz nem ramos. O texto que eu havia mencionado. E o outro texto nós podemos encontrar no versículo 2. Vai dar uma conferida aí? Sim, a luz falhou, né? Então vamos conferir aqui no profeta Malaquias, como falamos, capítulo 4, versículo 1 a 3, realmente o passo a passo do fim da história do mal no planeta para a introdução do novo céu e da nova terra. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, palha queimada, objetos que vão se dissolver. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. O versículo 2 na sequência e o 3. Mas para vós, no caso os fiéis, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aqui o profeta Malaquias faz uma alusão aos bezerros quando são soltos ali do curral, da estrebaria, saem pulando de alegria porque agora estão livres, plenamente livres. Assim serão salvos depois que o mal for destruído, estarão plenamente livres, saltando de alegria. E o versículo 3, concluindo aqui, diz assim: pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Então aqui que é o ponto X da questão, a partir desse princípio é que Deus irá fazer um novo céu e uma nova terra. Por quê? Tudo o que há nesse planeta virará cinzas, conforme o que está escrito aqui. E o próprio profeta descreve que os salvos, os fiéis, pisarão as cinzas do que um dia foi o planeta Terra, do que um dia foi os ímpios. Só para ficar mais claro, um outro texto para fechar aqui a recapitulação do estudo anterior é o de Salmos 37, versículo 9 e 10. Esse Salmos, ele é bem taxativo no que mostra o fim da existência do mal. Diz assim, Salmos 37, 9 e 10. Pois os malfeitores serão exterminados. Então não vai haver ninguém em algum lugar existindo, sofrendo eternamente. Não funciona assim. A Bíblia diz que serão exterminados. E o texto continua dizendo, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Observe que os salvos vão herdar a terra, por herança eterna, e não o céu. E ainda o versículo 10 finaliza assim, ainda um pouco, e o ímpio não existirá em lugar nenhum. Olharás para o seu lugar, que é esse velho planeta, e não aparecerá. Bom, então, como o tema de hoje é novo céu e nova terra, Deus, para fazer um novo céu e uma nova terra, precisa exterminar toda espécie de mal. E onde houver contaminação do mal será eliminado, como por exemplo este planeta, com tudo que nele há, e a própria atmosfera também, que na Bíblia é chamado figurativamente de céu atmosférico. Bom, então esta promessa de um novo céu e uma nova terra é uma promessa bíblica, é uma promessa antiga,
é uma promessa que sempre esteve presente nos corações de todos os homens e mulheres fiéis do passado, de todos aqueles que temiam a Deus, tanto em eras longínquas, desde o extremo do judaísmo, até em épocas da Idade Média e épocas do presente atual. Todos os fiéis, em todas as épocas, sempre aguardou um novo céu e uma nova terra. E o apóstolo Pedro, o grande apóstolo também de ânimo firme, ele escrevendo em sua carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: mas nós, falando da conjuntura da época em que ele vivia e do conceito e da crença que ele como apóstolo e todos os demais apóstolos tinham, era essa aqui: mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, observem, nos quais habita a justiça. Então, o próprio apóstolo Pedro esperava, juntamente com os demais filhos de Deus, que um dia teríamos uma nova terra, um novo planeta Terra, um novo céu atmosférico, sem poluição, sem germes, sem bactérias, sem nenhum resíduo que venha contaminar ou trazer lembranças do pecado que um dia esteve presente nesse planeta. Bom, então o apóstolo Pedro, ele deixa claro e define que todos os fiéis tiveram essa esperança e os que estão vivos na atualidade têm essa esperança de viverem numa nova terra, num planeta restaurado, num planeta onde realmente todo vestígio de mal não exista mais. Bom, aí então vem algumas perguntas, algumas colocações. Essa promessa de um novo céu e de nova terra, ela realmente, tanto ela está presente no Novo Testamento, como está presente no Velho Testamento, porque é uma promessa antiga, não é uma promessa nova, não é uma promessa dos apóstolos, é uma promessa muito velha de Deus desde os primórdios da humanidade, desde que o homem pecou. Então ele sabia que esse planeta seria eliminado para sempre e das cinzas do planeta um novo planeta seria formado. Isaías, profeta messiânico, ele descrevendo que essa promessa é antiga, é velha, ele vai dizer em seu livro, cujo capítulo é o de número 65, o versículo 17, ele diz assim, falando as palavras que Deus colocou em sua mente: vede, eu crio, falando da pessoa de Deus, novos céus e nova terra. Observe que sempre a palavra terra estará no singular, percebe? Então, novos céus, o céu atmosférico, depois tem o céu astral e o céu onde Deus mora. São 3 céus, conforme o apóstolo Paulo. Mas aqui ele apresenta novos céus e depois nova terra. Aí continua dizendo: não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, a promessa de uma nova terra é real, é verdadeira, é autêntica e é bíblica acima de tudo. E o interessante é que aqui o profeta já descreve que nessa nova terra que os fiéis habitarão para sempre, não se lembrarão mais das coisas passadas, de uma vida de sofrimento que tivemos aqui nesta terra velha, de uma vida de aflições, de dificuldades e angústias. Tudo isso será apagado também da nossa memória. Assim como a terra será apagada para sempre, a velha terra, que hoje nós estamos nela, será apagada para sempre deste sistema solar e criada uma nova terra, então tudo que é do passado será esquecido completamente. Bom, novamente voltamos a algumas perguntas. Como será então a vida na nova terra? Como que vai se dar a vida aqui? Será um pouco diferente da que nós temos hoje? Sim, certamente será bem diferente da que nós temos hoje. E nós vamos ver algumas descrições bíblicas também desta vida na nova terra, vida essa que será uma vida eterna, uma vida para sempre. Você pode abrir aí em Isaías também, capítulo 33, e nós vamos encontrar aqui alguns aspectos sobre a nova terra, sobre o novo céu, né? Então, nesse contexto, no versículo, podemos pegar aqui no 14, nos diz assim: os pecadores de Sião se assombram, o temor surpreende os hipócritas, e quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Falando da presença de Deus, né? No versículo 15 ele diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões e que sacode de suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver
o mal. Este habitará nas alturas. Então, meus queridos amigos, na palavra de Deus mostra e qualifica o tipo de pessoas que habitarão lá. Como será a vida? Será a vida onde a justiça, a retidão, a perfeição, nada que traga vestígio de maldade, de intenções secundárias, haverá nessa nova terra e nesse novo céu, porque a vida será plena, a vida será perfeita, a vida será justa em todos os aspectos falando, e nós respiraremos realmente a pureza e a santidade nessa nova terra. No versículo 10 de Isaías 35 nos diz assim: e os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Percebe-se que na nova terra, falando ainda dos sentimentos que nós estamos vendo aqui, que habitará, então não haverá nenhum momento de tristeza nessa nova terra, nenhum momento de situações desagradáveis, nenhum momento de gemido ou de dor, não haverá mais. Hoje nós sentimos dores devido à idade, devido às doenças, devido a todas as circunstâncias e situações desagradáveis que passamos aqui. Enfrentamos vários tipos de dores psicológicas, dores físicas, dores emocionais. Nessa nova terra, o mundo e a vida será tão perfeita que ninguém sofrerá nenhum tipo de dor. Nem sequer um topão do dedo em uma pedra não haverá. Você nunca machucará uma unha, você nunca machucará seu dedo, você nunca sofrerá uma queda física, literal, um machucado. Então, as crianças que houver também na nova terra serão crianças perfeitas, felizes. Verdadeiramente podemos classificar a nova terra como uma vida de paraíso, porque realmente será uma vida de paraíso. Aqui vamos para o Apocalipse, capítulo 21, também há uma descrição da vida na nova terra, do estilo de vida e de como será. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Então, na nova terra, nada do que nós hoje enfrentamos ou defrontamos que seja triste, que seja desagradável, haverá na nova terra. Vocês perceberam que toda lágrima, ou seja, todo o sentimento de tristeza será eliminado, apagado da nossa memória, e não conseguiremos lembrar dos sofrimentos que passamos aqui neste velho planeta Terra. Morte, não haverá morte, sequer morrerá um passarinho. Até os pássaros serão eternos, viverão bilhões, bilhões e bilhões de eras, e de eras infinitas. Podemos classificar uma abelha que Deus criou. Percebe a perfeição que tem todos os insetos que Deus criou, insetos do bem, como a abelha, por exemplo, que faz a polinização, que produz o mel para a nossa vida, né? Bom, uma abelhinha sequer morrerá, não haverá morte de espécie nenhuma. Todos os seres criados por Deus viverão também eternamente como nós, porque a morte, ela retrata, infelizmente, a sentença do pecado. E nessa nova terra não haverá mais pecado, portanto não haverá mais morte. Ninguém pecará, ninguém ofenderá ninguém, ninguém maltratará ninguém, não haverá dor, sofrimento, nem para o ser humano e nem para os animais. Isso já nos leva também a um entendimento que, se não haverá morte, então realmente o estilo de vida nossa na nova terra e no novo céu será completamente diferente do estilo de vida que aqui temos na terra, neste planeta. Tanto o aspecto alimentar, como o aspecto de indumentária, como o aspecto também de comportamento, tudo será mudado, porque tudo será novo, como a nova terra, como o novo céu. Bom, outro detalhe curioso é que nessa nova terra, ela será realmente diferente no aspecto geográfico também da atual. Por quê? Por exemplo, eu quero ler com você no Isaías capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, que é essa que nós vivemos hoje. E o texto conclui assim: E o mar já não existe. Então não haverá mar na nova terra. Hoje temos mares, temos oceanos aqui nesse planeta nosso, né? Deus sabia que o pecado iria existir e em sua providência criou os mares, mas na nova terra não haverá mar. Não há necessidade mais de mar. O mar divide nações, o mar divide povos, e o mar hoje acaba sendo aí também um receptáculo de resíduos, de sujeiras, né, que as nações produzem, lixo e etc.
E como na nova terra não haverá nenhum tipo de sujeira, não haverá nenhum tipo de meios sanitários, portanto não haverá necessidade de mar. Então não terá mar na nova terra. O planeta será um planeta totalmente coberto de superfície terrena, superfície física de ponta a ponta. Não haverá mares na nova terra. Uma coisa boa para nós, né? Bom, além de não haver mar, além de não haver tristeza, dor, sofrimento, morte, doença, nós também podemos encontrar outras passagens que demonstram que a beleza da vida que será na nova terra. Por exemplo, não haverá morte, como nós mencionamos, de nenhum animal, nem de doenças nesses animais e nem morte para um comer o outro. Ou seja, a cadeia alimentar tanto do ser humano hoje como dos animais será modificada radicalmente. Olha só, você pode ver comigo aí, Isaías 65, versículo 25, nós encontramos aqui, por exemplo, a descrição de como será a cadeia alimentar dos animais e vamos ver também a do ser humano também. Isaías 65, 25 diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Se o lobo, que hoje está acima do cordeiro na cadeia alimentar, ou seja, o lobo come o cordeiro, se alimenta do cordeiro na nova terra, isso não vai mais ser assim, porque o lobo e o cordeiro andarão juntos, diz o texto aqui. E o leão comerá palha como o boi. Opa, isso nos dias atuais, nesta vida terrena aqui, é impossível. Não apenas é improvável, como é impossível um leão comer palha, sobreviver comendo palha. Leão come carne, mas na nova terra, os leões e os lobos, eles não comerão carne, não comerão animais. Não haverá morte, não haverá matança, ferocidade de um animal comendo o outro. O texto conclui assim: o leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não seria paraíso, né? Se o paraíso, o leão continuasse a matar o boi, a vaca e outros animais da sua cadeia que hoje aqui na terra pertence e comê-los. Não seria paraíso, a nova terra, se o lobo continuasse a matar o cordeiro para comê-lo. Portanto, Deus, em sua infinita misericórdia, sapiência, bondade e amor, sabe tudo o que é melhor para cada ser, tanto humano como animal. E Deus sabia que o paraíso não seria paraíso se houvesse morte, mesmo de animais, por menor que sejam eles. Então aqui nos mostra que realmente a cadeia alimentar dos animais será modificada de forma radical. Isaías, ainda o profeta messiânico, ele falando também da nova terra, ele diz aqui ainda do estilo de vida dos animais, que será bem diferente do que nós hoje conhecemos, do que nós hoje vemos, né? Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9, nos diz assim: morará o lobo com o cordeiro, dando que uma repetição do Isaías 65, né? Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito. O leopardo com o cabrito, quer dizer, animais que hoje também um mata o outro. Se deitará o bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos. Animais também que aqui na terra não podem viver juntos. E um menino pequeno os guiará. Uma criança conduzirá um leão na nova terra. Por quê? Porque o leão será um novo leão, não é o leão dessa terra, um leão, animal feroz, animal que ninguém pode se aproximar dele. Lá na nova terra, um menino, ou seja, crianças poderão pegar, tocar no leão, brincar com o leão, andar com o leão, conduzir o leão, né? E o versículo 7 diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas. Também o urso, animal feroz, carnívoro, não será mais carnívoro, será herbívoro. Seus filhos, tanto da vaca quanto da ursa, diz o versículo 7, se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Versículo 8, brincará a criança de peito. Observe que um detalhe interessante é que as crianças que morreram bebezinhas neste mundo, não tiveram a oportunidade de crescer, desenvolver, essas crianças que morreram bebezinhas e suas mães se salvaram, na nova terra elas ressuscitarão crianças e crescerão na nova terra. Porque o versículo diz que brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e o já desmamado, a criança já de um pouco mais de idade do que o bebê, colocará a mão na cova do basilisco e não se fará mal nenhum em todo o meu monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que não haverá morte? Por que não haverá sofrimento, nenhuma dor, nenhum machucado, nenhuma picada de inseto venenoso também, como temos aqui no mundo atual, até mesmo a abelha? Não haverá mais necessidade de ferroar ou machucar ninguém, porque não haverá dano. Porque tudo, desde uma pequena flor até o animal mais gigantesco,
e o próprio ser humano, todos refletirá o caráter de Deus, que é amor, que é bondade, que é perfeição, que é justiça. Portanto, os animais não poderão ser os mesmos animais do contexto da terra que hoje encontramos. Sendo assim, a cadeia alimentar dos animais serão todos herbívoros. Todos os animais serão herbívoros, independente da sua classificação que hoje nós conhecemos. E também o ser humano terá uma modificação em seu hábito alimentar. O ser humano comerá, nós vamos ver aqui que o ser humano também se alimentará diferente. Hoje nós nos alimentamos de alimentos cozidos, alimentos fritos, alimentos assados. Só que na nova terra, nossa alimentação será mudada também, não será mais o mesmo estilo de alimento que nós conhecemos e temos aqui hoje. Apocalipse capítulo 22 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, em ambas as margens dos rios, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, o próprio ser humano mudará o hábito alimentar. Para vocês terem uma ideia, é só irmos no Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ver qual era o hábito alimentar de Adão no princípio. E nós veremos que tudo vai voltar a ser como era no princípio. Adão, conforme Gênesis capítulo 1, 29, comia apenas frutas e sementes. Então, Adão, nesse contexto aqui, ele era uma pessoa que tinha um hábito alimentar que podemos hoje chamar de crudicista. Ele só comia apenas frutas e sementes cruas. E esse vai ser o hábito alimentar de toda a humanidade na nova terra. Por quê? Porque o homem não vai necessitar mais ter que cozinhar para comer. Até porque tudo isso, esses dispositivos do fogo, cozinhar, ele surgiu após o pecado, porque no plano original de Deus não era para haver necessidade de cozinhar alimento, fogo ou coisas semelhantes. Aqui em Isaías ainda 66, há uma outra descrição muito interessante do estilo de vida habitacional da nova terra. E eu quero ler para você aqui, Isaías 66, versículo 21 e 22, diz que nós também teremos um estilo de vida de habitar diferente do de hoje. Não uma vida mais corrida, frenética, agitada, sem interrupções. Não vai ser assim. Nós construiremos lá, plantaremos lá e também na nova terra nós ainda teremos um dia especial para podermos ali descansar, para podermos ali relaxar. Então, Isaías 65, 21 diz assim: edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas, que é a plantação de uva, e comerão seu fruto. Percebe então o estilo de vida lá? Cada um terá a oportunidade e o privilégio de construir sua própria casa. A Bíblia não nos dá detalhes de como será essas construções. Se nós formos voltar para o Éden e analisarmos como era o estilo de vida de Adão, que eram ali em construções mais simplificadas do que a de hoje, com alvenaria, com tijolos, cimentos e concreto, Adão não era assim. Adão, ele era a sua vida com Eva, era embaixo das árvores, até porque não havia sujeira, não havia espinhos, não havia insetos daninhos, não havia nenhum vestígio de mal. Então não havia o que se preocupar nesse contexto. Nada machucava o homem, nada feria. Talvez, pode ser novamente esse estilo de vida, iremos ali debaixo da árvore, quem sabe no imaginário infantil, construir pequenas cabanas de árvores, não sabemos os detalhes específicos disso. O que podemos nos deter é que lá construiremos casas e aqueles que chegarem lá saberão como serão essas construções. Plantarão vinhas, plantarão frutas, alimentar-se-ão dessas frutas, comerão elas. Esse será o estilo de vida maravilhoso que Deus estabelecerá para todos os salvos por toda a eternidade. E o interessante, nós vimos no estudo número 3 que Deus ele fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, abençoou e santificou, e que isso vai voltar novamente. Na nova terra e no novo céu, novamente toda a humanidade irá separar o 7º dia da semana, ou seja, o sábado, para poder descansar. Mesmo vivendo num mundo sem pecado, sem maldade, sem injustiças, sem suor, sem necessidade de estar se banhando, porque não haverá sujeira, mas mesmo assim teremos ainda a necessidade de um dia entre os 7 para descansar. E observe comigo aqui o texto de Isaías 66, 21 e 22, e que Deus fez questão de deixar isso escrito em sua palavra, de maneira óbvia, que nós continuaremos a guardar o sábado por toda a eternidade. Diz assim: como os novos céus e a nova terra que hei de fazer
estarão diante de mim e da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 23. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Essa expressão virá é porque Deus estará em seu trono, aqui nesta terra, e no trono que ele estará na terra, a humanidade estará durante os 6 dias da semana ali trabalhando, num trabalho completamente diferente do que nós aqui conhecemos, não é um trabalho cansativo, né? Com suor, cansaço, não tem nada a ver com esse tipo de trabalho, mas estaremos trabalhando, estaremos nas vinhas, estaremos construindo nossas casas, estaremos também sendo coordenados pelos anjos, estudando o laboratório da natureza e conhecendo todas as leis da natureza, todas as leis divinas, que talvez aqui na Terra não conseguimos entender por completo, em plenitude, e lá teremos a assessoria dos anjos, que estão muito adiantado na nossa frente no conhecimento do caráter de Deus e das leis também, tanto das leis da física como da natureza. E o ser humano terá necessidade, conforme aqui diz o texto, depois de 6 dias de trabalho, de estudo, de parar, interromper os seus trabalhos, os seus estudos e ir até Deus, até a cidade santa, e lá estudar o caráter de Deus agora pessoalmente com ele, guardar o seu dia, como diz aqui o texto, virá toda a humanidade de um sábado a outro, na minha presença, e adoraremos a Deus pessoalmente, frente a frente ao seu trono. Então, essas serão as maravilhas que desfrutarão aqueles que estiverem na nova terra. Lembrando que, realmente, Deus fez assim porque Deus quer um dia de 24 horas, literal, com o homem na sua presença, frente a frente com ele. Apesar de estarmos na eternidade, cobertos da bondade e da justiça de Deus, mas Deus planejou, mesmo na eternidade, o ciclo semanal vai continuar, e dentre o ciclo semanal, será separado para estar 100% na presença de Deus, que é dia de sábado, conforme que nós acabamos de ler aqui. E o plano de Deus era que, no princípio, quando ele fez Adão e Eva, colocou no Éden, que aquilo fosse a extensão para todo o planeta. A justiça, a perfeição que havia no Éden, era o plano divino para que tudo isso fosse preenchido todo o planeta. A Terra era para ser preenchida de seres humanos, porque Deus, quando fez Adão e Eva, autorizou, né? Já colocou ali dentro do organismo de ambos a capacidade de se reproduzirem. E Deus disse assim: povoai e enchei a terra de seres humanos santos, perfeitos, belos e justos. Esse era o plano de Deus por meio do casal Adão e Eva, se o pecado não houvesse, então, interrompido esse desígnio divino. Mas Deus voltará, então, no novo céu e na nova terra, povoado agora de seres humanos salvos e redimidos desse velho mundo, e então o plano divino perdurará para sempre. Ou seja, a terra, não essa, a nova terra, será povoada de seres humanos, santos, perfeitos, justos, e que refletirão para sempre o caráter de Deus. Quero ler com vocês aqui agora, então, os últimos textos, onde Deus deixou claro que era plano dele que os salvos, que os justos herdassem a terra para sempre. Salmos capítulo 37, versículo 11, nos diz assim, e o versículo 28 também. O 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra. Então a promessa de Deus é que herdemos a terra e se deleitarão na abundância de paz. Paz plena e perfeita só na nova terra. Versículo do mesmo Salmo 37, 28 diz assim: pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. O 29, e os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, sim, é verdade que os salvos, os justos, viverão para sempre na terra, no planeta Terra restaurado, não como ele está hoje, porque ele está deteriorado e com data de validade para ser destruído, né? E então ser formado um novo planeta. Por último, quero finalizar com vocês o último texto desse nosso estudo, é o texto do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde Jesus, no famoso Sermão da Montanha, ele proferiu, dentre as bem-aventuranças, ele proferiu uma que tem a ver com a nova terra, tem a ver com os justos tendo esta nova terra como herança. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, felizes, né? Felizes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essa é a promessa de Deus para mim, para você, para todos nós, para todos aqueles que confiam em Jesus como Salvador, é que nós herdaremos a terra. Por isso que Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, nós precisamos da mansidão de Cristo se queremos um dia habitar na nova terra. Os animais também serão mansos, os seres humanos serão mansos, ou seja,
toda a terra será preenchida pelo espírito da mansidão, seja de seres humanos, seja de animais, porque todos refletirão a perfeita, bela e completa mansidão que há no coração de Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, abençoe cada um de nós, que possamos nos preparar nesse Espírito de Cristo, de mansidão, para um dia estar habitando para sempre nesta nova terra linda e perfeita que Ele vai preparar para todos os fiéis de todos os tempos. Que Deus abençoe você para isso. Amém.